Faz de conta que dá 5 horas. 5 horas de prova, 5 horas de prova. E ele está perdendo 4 horas por dia. Ao longo de 5 dias, que é uma semana, segunda a sexta, ele está perdendo 20 horas. Compara esse aluno que gasta tempo para ir para o cursinho com o aluno que está estudando em casa. O aluno que está estudando em casa tem a opção, se ele quiser, de fazer 4 provas do Enem por semana. Oi, pessoal, estamos aqui com mais um podcast do Quadro. Eu sou Renata Lotti, estamos com a Lucimara Werneck e vamos fazer umas perguntinhas especiais para o fundador do Quadro, o Bruno Werneck. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, e aí? Sobre o que a gente vai falar hoje? Você está preparado para as nossas perguntas? Estou sempre preparado. Né? Toda surpresa? Está preparado mesmo? Estou sempre preparado. Então, vamos lá. Tem uma coisa, uma pergunta, na verdade, que a maioria, muitos alunos sempre perguntam pra gente: por que o quadro é online? Tá, por que o quadro é online? Na época que a gente começou, né, a gente até falou um pouco sobre isso no último podcast, né, na época que a gente começou com uma salinha pequenininha em Belo Horizonte, presencial, né? Inclusive nessa salinha também tinha uma turminha pro ITA e tinha o pessoal que ia prestar medicina, né? E aí, como que eu fazia com eles, né? Eu passava para eles as tarefas e eles marcavam no Google Docs em casa e eu via aquilo para poder trabalhar, né? Aí, com o tempo, eu fui percebendo que essa parte de fazer pela internet, com ferramentas da internet, era muito mais otimizada, né? Porque eu conseguia saber o desempenho dos alunos em cada atividade. E quando eu chegava para dar aula para eles, aí já estava muito mais fácil preparar a aula já estava direcionada, né? Então, isso acabou pesando um pouco. E também a facilidade de você montar um negócio na internet, né? Para começar o negócio, você consegue impactar muito mais pessoas. Então, acabaram se juntando duas coisas, né? O primeiro, a possibilidade de impactar muita gente num curto espaço de tempo, né? E dá para fazer isso pela internet. E as ferramentas que a tecnologia proporciona para oferecer uma preparação personalizada para os alunos, né? Então, se for para resumir assim, por que o quadro online, a resposta é: a gente consegue impactar muito mais gente, né? E a um custo muito menor, e além disso a gente consegue servir muito melhor essas pessoas, porque a gente sabe o que eles fazem, a gente consegue conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor o nível acadêmico em que a pessoa se encontra. E se você sabe onde a pessoa está e onde a pessoa quer chegar, fica mais fácil desenhar esse caminho, né? Resumindo, é por isso. Tem vários outros motivos, a gente pode falar aqui, provavelmente a gente vai falar mais aqui, né? Mas os principais são esses, a gente consegue impactar muito mais gente. Tem esse fator impacto, né, na vida da aluna, é muito interessante você comentar, Bruno, porque tem um motivo por trás aí também que vem muito da sua experiência como professor, né, da interação que você tinha com os alunos quando você era professor do presencial, por exemplo. A gente sabe que você trabalhou, né, em algumas instituições que também aprovam nesses vestibulares difíceis, mas o modelo presencial, né? Qual que é a diferença que você vê hoje nessa transição do Bruno, professor do presencial, e do Bruno, professor, orientador, mentor aqui desse curso que é online? Tá, então, na hora que você começou a falar, Lu, eu lembrei de uma situação quando eu dava aula em Belo Horizonte. Era início de 2015, a gente tinha acabado de montar a turma ITA online, e eu também dava aula num cursinho presencial. E eu não falava do quadro nesse cursinho presencial, né? O pessoal sabia que tinha o canal, mas a gente não falava da turma ITA. E aconteceu um negócio interessante. Um aluno fez uma pergunta para mim na aula. E eu não sabia responder direito, né? E eu falei com eles assim: olha,
Eu suspeito que seja por causa disso. Eu não lembro direito qual que era a matéria, né? Era alguma coisa de física quântica, né? Eu não lembro direito. Eu sei que o aluno me perguntou. Eu falei assim, eu acho que é por causa disso. Mas eu vou olhar direitinho para vocês e eu trago na próxima aula. E continuei dando a minha aula normalmente. 10 minutos depois, um aluno levantou a mão. Aí ele perguntou, ele pediu a palavra. Professor, eu pesquisei aqui na internet e eu acho que eu encontrei a resposta para aquela pergunta que o meu colega fez, né? Não lembro o nome dos alunos. Até quem levantou é o Pedro, né? Quem levantou a mão assim, chama Pedro Gutierrez, e hoje ele está no ITA. Ele falou assim, eu acho que eu encontrei a resposta. Então ele abriu o celular e ele leu na Wikipedia. E daí um outro aluno falou assim, é mais ou menos aquilo que o senhor tinha falado, professor. Então olha só que interessante, a gente estava numa aula no presencial, o professor não teve aquela desenvoltura ali na hora, no caso eu. Um aluno mais atento fez uma pesquisa e trouxe a resposta para todo mundo na mesma hora. E só aconteceu por causa da tecnologia, né? Se a gente tivesse barrado o celular na aula, provavelmente alguns professores barravam, isso não tinha acontecido. E aí quando você vem para o online, é isso que acontece. Você tem o professor com uma participação ali realmente de entregar o conteúdo, né? Os alunos trazem as dúvidas, outros alunos tiram as dúvidas uns dos outros, mas surge uma figura muito importante no meio desse processo, né? Que é o tutor, né? Porque o cara tá ali, é como se ele fosse um tutor, ele tá moderando aquelas dúvidas, né? E ele vê se alguém tá falando alguma coisa que não faz sentido. E na internet, dentro da plataforma, é possível fazer isso. É possível você ter um professor entregando um conhecimento e é possível ter o melhor professor, né? Porque não tem mais a barreira geográfica. É possível os alunos interagirem para tirar as dúvidas. É possível um monitor tirar a dúvida e fazer um trabalho ali de tutoria daqueles alunos, né? Isso tudo numa plataforma com o ser humano interagindo. Agora, por trás dessa interação, você ainda tem o poder computacional capaz de medir tudo o que está sendo feito e gerar insights para a equipe pedagógica, para os próprios alunos, sobre o que realmente existe de dúvida na cabeça dos alunos, né? É uma forma de acompanhamento bem mais próxima, né? Você consegue acompanhar a pessoa mais próximo. Na verdade, é um negócio meio confuso, né? Porque você não está ali com a pessoa, só que você conhece muito mais. É como se a pessoa estivesse sendo investigada. Só que uma investigação para o bem, porque a investigação é no sentido de descobrir a dificuldade daquelas pessoas, aliás, descobrir as dificuldades daquelas pessoas, e para cada pessoa entregar a melhor informação para resolver aquela dificuldade, né? Então, assim, a gente usa umas palavras engraçadas, né? Usa a palavra professor, mentor, aluno, monitor, mas no final das contas, a palavra que se encaixa para todo mundo nesse contexto é de aprendiz. Porque está todo mundo aprendendo com todo mundo, né? E aí eu acho que a educação fica muito mais bonita assim, né? Quando todo mundo aprende com todo mundo. Todo mundo aprende muito mais. Os alunos têm... O que passa, né? A impressão às vezes é que o EAD a gente estuda sozinho. E a gente sabe aqui no quadro que não funciona muito assim. Aí eu queria que você falasse um pouco mais até dessa investigação que você está falando, né? Como que a gente faz com que os alunos fiquem cada vez mais próximos dos tutores aqui, no caso, né? Do quadro em geral, mesmo sendo EAD. Tá, assim, existem... A gente pode classificar os cursos de EAD em mais ou menos 3 categorias, pelo menos 3 categorias. Você tem um tipo de curso de EAD que a pessoa entra numa plataforma,
todos eles a pessoa vai entrar numa plataforma, né? Mas entra numa plataforma e consome o conteúdo que já está disponível ali. Então é uma sequência de aulas, uma sequência de exercícios, e as respostas dos exercícios são automáticas, né? Tem exercício de marcar e tal. Era assim no início. Hoje em dia, praticamente, você não tem cursos EAD assim. Você tem uma segunda categoria de curso EAD, que é a categoria onde o conteúdo é disponibilizado, os exercícios aparecem e os próprios alunos fazem a monitoria uns dos outros. Existe uma comunidade de alunos onde uns alunos tiram dúvidas uns dos outros, e eventualmente o professor aparece ali, né? A plataforma no mundo hoje talvez mais conhecida por isso, talvez seja a Udemy, né? Que você encontra lá cursos de R$30, super baratinhos. Eu mesmo estou fazendo 2 cursos lá de programação. E aí tem um terceiro tipo de curso EAD, que é onde a gente se posicionou, que é um curso que tem o conteúdo, tem os exercícios, e você tem uma equipe por trás servindo os alunos. Existem cursos assim, por exemplo, se você for fazer um curso EAD pago de uma grande universidade americana, você vai ter a figura do professor acompanhando o desenvolvimento daqueles alunos e uma série uma equipe de auxiliares daquele professor interagindo com os alunos, né? São os cursos mais sofisticados, né? Essa seria a terceira categoria. E geralmente essa terceira categoria também tem um trabalho muito forte de dados. Então, a nossa proposta aqui é entrar nessa categoria, que você tem o melhor conteúdo, o melhor ambiente, os melhores alunos. Aí, quando eu falo melhores alunos, são os alunos mais estudiosos. Porque se você estiver disposto a estudar e pagar o preço pelo aprendizado, você vai aprender. E o preço é dedicação. Então, a nossa proposta é se posicionar nesse grupo que tem todo o conteúdo, os alunos mais estudiosos, uma equipe por trás para servir os alunos, tirar dúvidas, corrigir redações, auxiliar o aluno na organização dos estudos, e uma ferramenta para medir o que está sendo feito, né? E o nosso posicionamento é esse. Aí você perguntou no início, existe uma crença de que o curso EAD é distante. Porque no início, a maioria dos cursos EAD eram nesse formato self-service, sem interação, né? A sociedade não gosta disso, a sociedade gosta de interação. Surgiram essas outras plataformas, que são bem mais baratas, e aí vem as plataformas mais sofisticadas, que têm mais serviços e têm uma proximidade maior, né? E naturalmente elas exigem um esforço maior, exigem mais investimento, exigem pessoas super qualificadas, e aí não dá para você cobrar num curso de alto nível, né? Como é o caso dos cursos de pós-graduação online das principais universidades americanas, como é o caso do Quadro, como é o caso de algumas formações de pós-graduação no Brasil. Não dá para você cobrar o preço de 1 quilo de banana na feira, né? Você tem que pagar pessoas boas, e pessoas boas custam muito caro, né? Essa integração, né, que você está comentando, sempre, há muito tempo existem plataformas de estudo online, mas você tem um modelo que você não tem interação nenhuma, né? Mas não é um modelo que atrai tantas pessoas, né? E é interessante você estar falando que, independente de qual é a plataforma, depende muito da ação do aluno, né? Então, o aluno tem que vir, né, até a plataforma e usar todas as ferramentas, né? E pelo que a gente tem visto aqui, quanto mais ferramentas a gente tem que ajuda ele a produzir, a se desenvolver mais ele utiliza, né? Eu acho que é um pouco disso aí que você está falando, né? De ser uma plataforma que seleciona aquele que realmente está querendo estudar, né? Então, tem um ponto importante aí que você falou. Realmente, é uma plataforma que seleciona. Existe um processo seletivo natural, porque os alunos que não engajam,
acabam saindo mesmo ou abandonam o curso. A gente, felizmente, tem uma taxa de abandono muito menor do que dessas plataformas que são ali pouco mais do que self-service. Mas a palavra-chave aí é engajamento. Né? Uma pessoa engaja porque existe outra pessoa. É difícil você engajar alguma coisa sozinho. Imagina que você vai fazer uma corrida. O que é mais fácil? Correr sozinho ou correr com alguém? No final das contas, o esforço é o mesmo, mas tem uma força emocional de correr com outras pessoas que te ajuda nessa força, te ajuda a ir mais longe. A gente vê pelo número de grupos de corrida que tem Brasil afora, né? Exatamente. E o que a gente faz aqui é isso, é reunir um grupo que vai mais longe. Né? Então, os nossos tutores, eles têm quase que uma comunidade ali com seus alunos, né? São tribos. Se a gente quisesse fazer um dia, sabe, na escola, quando você tem o interturmas da escola, que tem o pessoal do primeiro A jogando contra o pessoal do segundo B e o time de futebol do primeiro A é melhor, né? E eles vão fazer uma competição. Hoje, se a gente reunisse num mesmo lugar os alunos e agrupasse ali por tutores, dava uma super Olimpíada, né? Interturmas. Né? E tamanho é esse engajamento, né? Esse engajamento é muito importante. A gente está falando, né, hoje mais assim porque o quadro é online e aí eu queria falar para você dos depoimentos que a gente teve, sabe? Certo. A gente tem alguns alunos que falaram pra gente que pega um barco. Eles, para a escola normal deles, da vida deles, fundamental, médio, eles pegavam um barco, viajavam nesse barco, porque eram horas para chegar na escola e mais horas para voltar. E como que está estudando no quadro mudou a vida deles em relação a esse aprendizado, em estudar, em ficar com a família mais tempo, com os amigos, né? Porque eles podem ali, eles não precisam mais fazer todo aquele trajeto para chegar na escola deles. Barco, você está falando é barco? Barco que atravessa rio, barquinho, entra no barquinho, entra, né, no riozinho. Não é no sentido figurado, não. Não é no sentido figurado, não. São alunos lá da nossa região, da Amazônia mesmo, para aquele lado de lá. E aí o que eu queria saber era como que isso impacta você no seu dia a dia, com essas histórias e essas transformações. Então, tem um caso engraçado aqui, né? Porque na época que eu estava na faculdade, a gente tinha lá um colega, a gente conversa até hoje ainda, que ele é de Santarém. E para ele chegar no ITA, ele demorava tipo 2 dias. Ele pegava um avião de Guarulhos até Belém, eu acho, e daí pegava um ônibus até um certo lugar. Para ele chegar na casa dele. Para ele chegar na casa dele. Para ele sair do ITA e chegar na casa dele. E aí ele pegava um barco. Ele tinha que pegar um barco também, né? A gente ria, a gente achava engraçado aquilo. Ele contando assim, né? E naquela época a gente nem fazia ideia de que dava para resolver isso, né? A gente ria, assim, achava graça, porque ele realmente é muito engraçado. Na faculdade todo mundo é muito engraçado, em geral, né? Isso era da época da internet discada. A internet era discada. Era uma coisa assim, a gente tinha um link de internet no ITA, que era um super link de internet, porque é uma base militar e tal, e aí o pessoal passava o dia inteiro jogando Counter-Strike. Eu jogava muito FIFA, né? Mas aí o Miguel, ele tinha essa história, e é um negócio muito louco, né? Porque é muito louco, a gente tem aluno do Brasil inteiro, né? Tem aluno do Acre, né? Tem uma menina que estudou com a gente, hoje ela é até, olha que interessante, hoje ela é praticante de MMA, e ela é do Acre, né? Chama Bia, né? Então, assim, é um negócio muito louco, não dá pra gente, não sei, não dá pra ter a dimensão, né? Você só tem a dimensão mesmo quando você encontra com a pessoa, né? Acho que só vai ter a dimensão da dificuldade de se locomover para estudar
a pessoa que fizer aquilo que o aluno faz pelo menos uma vez, entendeu? Eu não vou conseguir entender nunca o que é. Eu só vou entender se eu for lá na casa dele, pegar um barco e andar e chegar na casa dele, na escola. Eu não tenho a dimensão. Eu acho muito legal, acho muito louco, acho muito legal, mas é assim, é impressionante, né? É impressionante. Não tem muita palavra para descrever, não dá para descrever assim. A gente que está aqui em Belo Horizonte, né? Igual quando eu te falei do barco, fica meio no sentido figurado, porque quem é de Belo Horizonte sabe que alaga a cidade quase toda, né? Então, fico me perguntando, nesse período de chuva, os alunos têm que sair da casa deles e vir para a região central para estudar. Os nossos alunos do quadro, que fica um pouco mais tranquilo, a gente colocar essa dimensão Brasil, né? Fica realmente sem... A gente não consegue dimensionar tanto estando aqui, né? Tem um caso de um aluno, você está falando aí de estudar em casa, né? Tem um aluno que ele chama Samayon Hector, né? Na época que ele entrou na plataforma, eu pensei que era um fake, porque eu nunca tinha visto esse nome, né? O nome, acho que é um nome francês, uma coisa assim. E ele estudava demais, fazia muita coisa mesmo. Eu falei, cara, esse cara tá roubando o conteúdo e tal, né? Porque ele fazia muita coisa, quando eu ia ver, não tava, porque ele fazia os exercícios, acertava os exercícios, então ele estava realmente estudando. E ele passou na AFA, o Samayon passou na AFA, né? Ele morava com a mãe e, se não me engano, com o tio. O dia que ele foi lá em São José gravar o depoimento, né? A gente perguntou como é que era a rotina dele, e ele falou assim, era uma rotina boa, né? Eu estudava bastante, tinha um apoio da minha família. A mãe dele interrompeu e falou assim, eu dava todo apoio, né? De vez em ele ficava 10 horas trancado no quarto, de vez em quando eu ia lá, levava um misto quente para ele, um suco de laranja e tal. Dependendo do aluno, assim, é até muito mais confortável, né? Para não dizer que ele fica lá folgadão, né? Igual o Garfield. Já viram o desenho do Garfield? Então, dá para o aluno ser aquele aluno, no sentido positivo da palavra, dá para ser aquele aluno Garfield, né? Que não na parte de estudar, né? Porque tem que estudar pra caramba, mas que fica lá estudando, fazendo o que ele tem que fazer e recebendo as coisas todas na mão, recebendo o carinho da família, né? É muito mais fácil para a pessoa passar. Eu lembro que na época que eu estava estudando, eu estudava a parte da manhã em casa, minha mãe ficava em casa, e era muito bom, porque eu almoçava todo dia uma comida quentinha antes de ir pro cursinho, comida boa, que eu gostava, né? Lá no cursinho de tarde eu comia porcaria, mas é muito bom assim, você poder ter esse conforto, né? E o mais legal de estudo, o mais legal de fazer online, e isso é um negócio que me deu confiança e me fez entender por que na primeira turma veio tanta gente. É que a pessoa otimiza muito o tempo. E tempo é um recurso limitado. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, que são as 24 horas do dia. E todo mundo tem uma quantidade limitada de tempo irrecuperável, que é a vida, né? Então vamos fazer uma conta rápida de padaria aqui. Qual a diferença de um aluno que faz online para um aluno que faz presencial? Bom, o aluno que faz presencial, ele vai lá e gasta umas 2 horas para ir e 2 horas para voltar do cursinho. Né? Porque ele tem que se arrumar, tem que pentear o cabelo, tem que ir para o ponto de ônibus, pegar o ônibus. Só aí umas 2 horas para ir, depois mais 2 horas para voltar. E a maioria dos alunos estão nos grandes centros que a gente sabe que enfrentam problemas de mobilidade mesmo, urbana, né? Isso. E aí eu estou falando daquele aluno que tem o recurso, a escola boa, o cursinho bom perto da casa dele. Eu não estou falando desse aluno que mora muito longe, não, tipo no interiorzão do Brasil mesmo. Então vamos lá, esse aluno está perdendo 4 horas por dia. 4 horas por dia, quanto tempo que dura a prova do Enem? O primeiro dia, 6 horas e meia. 6 horas e o segundo dia, 5 horas. 5 horas, tá? Então, esse aluno, vamos falar assim, faz de conta que dá 5 horas. 5 horas de prova, 5 horas de prova. E ele está perdendo 4 horas por dia. Ao longo de 5 dias, que é uma semana,
de segunda a sexta, ele está perdendo 20 horas. Compara esse aluno que gasta tempo para ir para o cursinho com o aluno que está estudando em casa. O aluno que está estudando em casa tem a opção, se ele quiser, de fazer 4 provas do Enem por semana. Ele vai estudar muito mais do que aquele aluno que está jogando tempo no lixo no ônibus, porque ele resolveu não fazer online. Né? Então, ele tem que economizar esse tempo. Ele tem que transformar esse tempo em tempo de estudo. Mas, Bruno, não funciona. As pessoas não funcionam assim. Será? Pensa só, concurso público. Há 20 anos, existia uma indústria de cursinhos presenciais para concurso público. Estava espalhado pelo Brasil. Todas as capitais tinham. Hoje não tem mais. Concurso público é online. Por quê? Porque a pessoa que está fazendo concurso público precisa trabalhar. E se a pessoa precisa trabalhar, ela tem um tempo muito limitado. Ela tem que decidir, ou eu vou aproveitar melhor o meu tempo, ou eu vou jogar ele no lixo. E aí ela opta pelo concurso, porque ela tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro também, né, fazendo concurso. Então a indústria de preparação para concurso público já é tudo online. Residência médica, a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa com residência médica. E está acontecendo com cursinho. E o governo soltou uma notícia ontem que agora 40% da carga horária da Universidade Federal pode ser EAD. Até o governo, que demora para entender as coisas, já entendeu que tem que otimizar o tempo. Por que eu vou ficar perdendo tempo? E tem até uma promessa aí do Enem digital, né, também, que o governo está trazendo, que vai otimizar a vida de muita gente, né? Tem pessoas que viajam para fazer a prova, né? E se elas tiverem acesso à internet, a partir do momento que o governo implementar o formato digital, esse aluno vai poder fazer igual faz exame para tirar carteira, que a gente vai lá e só faz a prova no computador. Então, o aluno ganha mais vida, né? Ganha mais tempo, ganha mais vida, é muito mais prático. É muito mais prático, e olha só que interessante esse lance do Enem digital. O Enem é uma prova que acontece uma vez por ano. E é a única porta de entrada no ensino superior público, praticamente. É a principal, né? É a principal, vai. Para não dizer que é a única e que não tem outra, é a principal. Sei lá, 80% das vagas. Para ser conservador. É um absurdo essa prova acontecer uma vez por ano. Essa prova tinha que acontecer 2, 4 vezes por ano, para as pessoas poderem entrar na faculdade mais rápido, né? Você não pode jogar 1 ano da vida da pessoa no lixo. E assim, a gente não está defendendo nenhum partido político aqui, porque essa ideia não é uma ideia nova. Essa ideia já vem de outros governos. Então, isso não é um mérito desse governo ou do outro. É um mérito da sociedade. A sociedade precisa dessa prova com uma frequência maior, assim como é nos Estados Unidos, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. O Enem deles lá, que é o SAT, várias vezes por ano, são 4 vezes por ano. Né? Então, o aluno tem que aproveitar isso. E sendo digital, né, a gente vai conseguir preparar ainda melhor, porque o aluno já vai ter mais uma motivação para se adequar à realidade de estudar pela internet. Acho que aí você respondeu a última pergunta que eu ia te fazer. Qual? Que é que você acredita que o futuro da educação é online? Então, tem uma discussão muito grande aí em cima de educação, que é principalmente ensino superior. Né? A gente poderia falar várias horas sobre isso, mas vamos falar... Você está falando de ensino superior ou educação básica? Estou falando geral. Geral? Tá. Vamos falar de educação básica. Olha, educação básica... Eu fiz um curso... O meu ensino médio foi um ensino médio técnico. Eu tinha o meu dia inteiro tomado pelo colégio, tinha intervalos entre as aulas, onde eu ficava livre. E nesse tempo livre eu ficava, na verdade, aprendendo a tocar violão. Né? Mas tem os alunos bons
estudiosos, que eles aproveitavam para fazer o dever, para estudar alguma matéria, para estudar para a prova, né? E também tocavam violão. Não precisa ser só o vagabundo que fica tocando violão, não. Igual eu era. Mas eu me converti, eu me arrependi. Hoje eu sou uma pessoa muito estudiosa. Muito mais que eu era, inclusive, na época da faculdade. Mas, assim, a educação básica vai ser um negócio de ficar o dia inteiro na escola, interagindo com pessoas interessantes, uma relação de proximidade maior entre professores e alunos, assim, um pé de igualdade mais próximo, né? Mais próximos, assim, uns dos outros. As pessoas vão aprender mais umas com as outras. O conteúdo básico, né? Vai ser aprendido mesmo pela internet. A escola vai ter um espaço para a pessoa estudar, tudo direitinho. Mas as pessoas vão desenvolver muitas habilidades pessoais, comportamentais, vão desenvolver essa parte mais humana na educação básica. E, principalmente, vão desenvolver iniciativa e criatividade. Eles vão ter liberdade para assumir responsabilidade. Porque hoje é muito frustrante. Você fica a vida inteira recebendo tudo na mão, né? E aí, quando você chega numa situação de trabalho, você não sabe exercer iniciativa. Então, isso vai mudar. A educação superior, eu acho que vai continuar existindo na universidade, principalmente para cursos como medicina, direito, engenharia mais pesada, né? Cursos na área de saúde, de uma maneira geral, que você precisa lá de contato com o corpo humano. Isso eu acho que ainda vai durar muito tempo. Mas o fato é que vai ser um negócio que as pessoas têm muito mais controle sobre o que elas estão aprendendo, sobre o que elas querem aprender, e com o tempo elas vão ganhar mais responsabilidade, né? Sobre o que elas estão aprendendo. Elas vão ter que assumir essa responsabilidade de aprender, porque o mercado de trabalho do jeito que é hoje, onde você tem aquelas grandes corporações que pegam todo mundo, ele também vai ter que mudar. E tem profissões que não existem hoje, né? E profissões do futuro vão exigir uma formação futurística também, né? A gente, que nasceu lá na década de 80, né? A gente já viu uma mudança e uma revolução enorme com a internet, né? Então, a gente já viu muitas outras coisas. Por exemplo, hoje as pessoas são youtubers. É uma profissão, né? Então, quando a gente pensa na universidade, no contexto dos cursos que existem hoje, né? Essa pergunta, acho que o Bruno fala muito. A resposta para essa pergunta vem muito disso, da noção do futuro, sabe? De ter vivido uma experiência de mudança muito grande, que a geração que está aí hoje, que fazendo os cursinhos, ainda não viveu, né? Mas pensar nisso, a universidade do futuro vai atender as profissões, o mercado do futuro, né? Então... Se for necessário para a universidade, porque, por exemplo, hoje a gente tem, acho que foi você que trouxe essa informação, Simar, hoje a gente tem um déficit de 500 milhão de desenvolvedores no Brasil. Gente, se a Maria Luísa tem 4 anos, a Isabel tem 2. Se elas fossem um pouquinho mais velhas, a primeira coisa que eu ia fazer é ensinar elas a programar. Ela já pode começar com 4 anos. Já dá para começar com 4 anos, então tem que arrumar um lugar para ela começar a programar. Porque não tem condições. Hoje está uma situação assim, impressionante. A profissão do momento pelos próximos anos. Você sabe qual que é a profissão do momento pelos próximos anos? Não. Você sabe que a profissão do momento para os próximos anos é desenvolvimento. A pessoa tem que saber programar. Qualquer pessoa que sentar na frente de um computador, fizer um curso na Udemy, ou alguns cursos, e tem curso de graça ainda, em 1 ano essa pessoa muda de classe social, se ela souber programar. Se a pessoa é pobre, em 1 ano ela está ganhando, sei lá, R$7.000 por mês, trabalhando como desenvolvedor. Tamanha a necessidade desse profissional hoje no mercado. A gente fala assim, daqui a pouco a gente chega lá na sala dos monitores e já foram todos embora, né? A gente foi estudar programação. mas é isso, monitor, entendeu? Tutor, também é uma profissão. Área de licenciatura. Acabou, entendeu? Mas tem que aprender a do programar. Futuro
também concordam, porque essas pessoas, monitores e tutores, é que aproximam o aluno da tecnologia. Gente, né? que conversa. Então, exatamente. Então, a tecnologia está a serviço deles. Né? Então, a gente vai precisar de desenvolvedores e pessoas que sabem conversar com outras pessoas. É uma coisa que parece óbvia, mas assim, é difícil. Eu mesmo estou desenvolvendo essa habilidade ainda de aprender a conversar com outras pessoas. É um negócio difícil. Mas a gente vai precisar cada vez mais de tecnologia, e aí é programação, eletrônica um pouco, e pessoas que saibam conversar com outras pessoas para poder fazer esse meio de campo entre as pessoas e a tecnologia. Entendeu? Isso é muito massa. Assim. A gente está vivendo uma revolução no planeta e com consciência, né? Tem umas coisas bizarras. Por exemplo, daqui 20 anos, o Facebook, se continuar vivo até lá, vai ser o maior repositório de informações sobre mortos do mundo. Já pensou nisso? Olha que loucura. Vai ter fotos das pessoas lá, desde a infância até a adolescência, passando pela velhice. É muito louco, assim. Não sei, dá para falar sobre isso o resto da vida. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que é isso, pergunta? Né? Acho que é isso. Pra gente finalizar, é só te agradecer mesmo. Que isso, eu que agradeço. Para mim é um prazer, eu adoro conversar com as pessoas. Talvez que eu estou aprendendo ainda, né? A conversar com as pessoas, gosto muito e estou aqui para servir mesmo. O objetivo é ajudar no que for possível. Acho que é isso, né? Beleza. Obrigada, gente. Então a gente acaba aqui o segundo podcast do quadro sobre o porquê que ele é online. Até mais.